Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos logo, galera, direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar transitividade verbal, que é a introdução para a regência. Isso aqui vai te dar base para resolver muita coisa. Detalhe, em alguns manuais de língua portuguesa, em alguns manuais de gramática, o camarada pode chamar isso daqui de predicação verbal. Ou seja, transitividade verbal e predicação verbal é a mesma coisa, é a classificação do verbo. Agora, antes de mais nada, para a gente começar a nossa brincadeira, eu vou tecer alguns comentários breves. Quando a gente fala em classificação dos verbos, nessa etapa nós falamos em 3 classificações. Em verbo transitivo, em verbo intransitivo e em verbo de ligação. Como a gente versa sobre a gramática tradicional, a gente vai analisar da seguinte forma. Para a gramática tradicional, os 2 primeiros verbos, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que significa? Que ele me dá uma noção de ação. Então, é um verbo que vai indicar a ação. E é exatamente por este motivo que eles encabeçam o predicado verbal. Agora, quando a gente fala do verbo de ligação, você já está ligado que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo. Então, este verbo de ligação vai ser chamado de verbo relacional, porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao seu predicativo. Então, este verbo vai encabeçar o predicado nominal. Agora, qual foi o intuito de chegar até aqui? Foi, na verdade, chamar a atenção para essa concepção do transitivo e do intransitivo, que a gente vai trabalhar daqui a pouco com mais calma. Então, vamos lá. Na escola, vocês aprenderam que o verbo transitivo possui sentido incompleto. Portanto, ele pede o quê? Ele pede um complemento verbal, ele pede um objeto. E vocês aprenderam que o verbo intransitivo possui sempre sentido completo. E aí começava a confusão. É completo e incompleto em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. Então, quando eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e um verbo apenas, e eu não entendo a frase, eu na verdade não entendi a ação manifestada pelo verbo. E aí eu preciso fazer uma pergunta. Na hora que eu faço uma pergunta, é a demonstração que o verbo tem sentido incompleto, portanto ele pede um complemento, que é o complemento verbal, que a gente vai chamar de objeto, que pode ser direto ou indireto. Agora, quando eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu entendi na verdade a ação manifestada daquele verbo. Portanto, aquele verbo tem sentido completo e ele não pede nada. O problema é que nem tudo que a gente aprendeu na escola está perfeito. O verbo transitivo, ele realmente possui sentido incompleto sempre. Ele realmente vai pedir um objeto sempre. Agora, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo em 99,9% dos casos. Haverá situações em que ele vai exigir um complemento, mas não é um complemento verbal, não é um objeto, é um complemento circunstancial, é um complemento adverbial. Como é que isso funciona, Sidney? Mostra aí pra gente. Então vamos lá. Antes da gente começar a nossa brincadeira, eu vou mostrar um negocinho para vocês assim, ó. Toda vez que alguém pedir a análise sintática de um termo na sentença, na frase, não importa se é no início, no meio ou no final daquela sentença, você sempre vai pensar no sistema SVC. O que é o sistema SVC? É o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E este verbo aqui, ó, ele é o principal elemento para mostrar que a análise é morfossintática, como falamos na primeira aula.
O sujeito é uma função sintática, o verbo é uma função morfológica e o complemento é uma função sintática. Detalhe, quem é que manda em todo o processo? É o verbo. Então, com certeza, a nossa análise é morfossintática. Eu tenho de ver a relação dos elementos. Então, como é que vai funcionar? Camarada pediu a função sintática do primeiro termo, ou de um termo que está lá no meio, ou lá no final, não importa, eu vou procurar sempre pelo verbo. Achei o verbo, quem é esse verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. O verbo cantar é um elemento que pode ser conjugado, obviamente. Aí, eu achei o verbo, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar a ele quem é o sujeito, sempre. E como é que eu pergunto? Eu sempre pergunto quem ou o que. Aí ele vai me responder. Dessa forma, ao descobrir quem é o sujeito, automaticamente o resto será o nosso complemento. Como eu mencionei a vocês, nós temos 3 verbos, então nós vamos ter 3 tipos de complementos. Se só tem 3 classificações de verbos, só podemos ter 3 tipos de complementos. Então eu posso ter um objeto, que pode ser direto ou indireto. Eu posso ter uma circunstância, que eu vou tipificar através do adjunto adverbial. E eu posso ter uma característica, que no final das contas será o nosso predicativo. Agora, para facilitar a nossa vida, tendo em vista que a gente leva em consideração a gramática tradicional, eu vou colocar aqui, ó, circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Só quando indicar localidade vai ser um adjunto adverbial? Não. Qualquer circunstância é um adjunto adverbial. De tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indica a localidade, vai te confundir. Porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será um adjunto adverbial de lugar. Então lembra que eu falei que o verbo intransitivo teoricamente possui sentido completo? Em 99% dos casos, ele possui sentido completo? Sim, mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento adverbial. Em que situações? Quando indicar localidade, beleza? Então, eu demonstrei isso para vocês como base para a gente poder trabalhar agora a nossa aula. É claro que se ficasse aqui apenas, ficaria apenas no âmbito, né, abstrato. E aí o aluno que está voando, ele pegaria. O aluno que ainda não está voando teria uma certa dificuldade. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Um estudo dirigido para a gente poder olhar tópico por tópico, verbo por verbo e perceber todas as suas peculiaridades, todas as suas características, beleza? Então, vamos começar a brincadeira pelo verbo transitivo. E vamos na sequência em diante, beleza? Então, olha aqui, ó. O verbo transitivo é aquele verbo que possui, como a gente já falou, sentido incompleto. Portanto, ele vai exigir um complemento verbal. A palavra transitivo, que eu vou falar aqui agora parece sacanagem, mas não é sacanagem não. Ela vem da palavra transar. O que a gente precisa para poder transar? De um companheiro, de uma companheira. Então, o verbo transitivo ele é exatamente igual. Se eu chegar para você do nada, num contexto fechado, e utilizar apenas o sujeito e o verbo apenas, você não vai entender. Então, por isso, o verbo é transitivo, porque ele tem sentido incompleto e vai exigir um complemento verbal, que a gente vai chamar de objeto, beleza? Que pode ser, como eu disse a vocês, direto ou indireto. Antes de partir para as especificações do verbo transitivo, a gente vai mostrar a preposição, que é de suma importância. Afinal de contas, ou vai ser um verbo transitivo direto, que vai ser aquele verbo que não vai pedir a preposição, ou seja, ele vai pedir o complemento apenas sem a preposição, ou então um verbo transitivo indireto, que vai pedir um complemento com a preposição. Então, é importante que você identifique quais são as preposições que este verbo pode ou não pedir. Então, tá aqui, ó, para você gravar de uma vez por todas. São 18 preposições no total. E aí, eu gravei com a música da preposição na época do ensino fundamental. Eu não esqueci até hoje, então espero que você não esqueça também, porque é naquele ritmozinho daquela música Escravos de Jó. Lembra? Escravos de Jó jogavam caxangá. Então, lembra? Então vem aqui comigo, ó.
para não esquecer nunca mais. É a, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem sobretraz, sem sobretraz, sem sobretraz, tras, traz, sem sobretraz, sem sobretraz, sem sobretraz, tras, traz. Sidney, isso é uma idiotice. É, meu companheiro, mas você vai aprender e nunca mais vai esquecer. Então, canta isso daqui umas 2 ou 3 vezes para alguém, para o filho, para o marido, para o namorado, para a esposa. Cante isso daqui algumas vezes e você vai ver que vai funcionar e você nunca mais vai esquecer. E agora a gente vai partir para a análise de cada verbo de forma específica. Então, vem aqui comigo, ó. Verbo transitivo direto. É aquele que pede um complemento sem preposição. Então, eu chego para você do nada e digo assim, ó, Sidney comprou. Você vai entender alguma coisa? Você não vai entender. Você vai me perguntar o quê? O que ele comprou? Então, é a demonstração que o verbo tem sentido incompleto, portanto, vai pedir um complemento. Agora, nem sempre isso funciona. Porque, às vezes, a gente vai para a prova com aquele português que a gente usa no dia a dia, o português informal. E o verbo, como aprendemos na escola, ele não responde sempre da forma correta. Ele responde da forma que a gente quer. Porque na escola a gente não levava em consideração o contexto. A gente ramificava do verbo para o resto. E não é assim que funciona. Eu tenho que levar em consideração o contexto. Só para citar como exemplo, eu sempre falo, porque esse verbo sempre cai em prova. O verbo chegar no dia a dia, a gente utiliza com a preposição em. Eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei na escola, que eu cheguei no trabalho. Mas o correto para o padrão culto da língua é utilizar a preposição a. É eu cheguei à casa, eu cheguei ao colégio, eu cheguei ao curso. Então, para evitar estes problemas, para a gente sempre acertar, você vai utilizar o sistema SVC. É óbvio que vai chegar um momento que você vai perceber que não precisa mais, já está entranhado, enraizado. Agora, enquanto você tiver dificuldade, enquanto estiver capengando, a gente vai sempre utilizar o sistema SVC para evitar problemas. Então aqui, ó, Sidney comprou um relógio. Como é que a gente aprendeu? A gente vai de cara em quem? No verbo. Então, vou procurar pelo verbo. Achei o verbo. O verbo é o verbo comprar. Não pode ser nem Sidney, nem relógio. Então, eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Então, é o verbo. Aí, eu achei o verbo, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto ao verbo quem é o sujeito? Eu sempre pergunto quem ou que. Então, quem comprou? Então, a resposta, Sidney. E automaticamente agora, o resto é o complemento. Então aqui, ó, um relógio vai ser o complemento. Aí o que eu faço? Eu penso naquela tríade. Aí eu tenho objeto, eu tenho adjunto adverbial e eu tenho a característica. Então pensa comigo, relógio é uma característica? Não. Relógio é uma circunstância? Não. Relógio funciona como objeto. Então, já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho ali? Agora sim, eu posso perguntar para o verbo. Então, vamos lá, vamos perguntar para o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. No dia, para não ter problema, faça exatamente como eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu aprendi assim na época do ensino fundamental, provavelmente você também aprendeu do mesmo jeito, e isso faz a gente sempre se dar bem. Ó. A mão direita é o verbo e a mão esquerda é o complemento caso exista. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Portanto, eu estou diante de um verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. E por que se chama objeto direto? Porque está diretamente ligado ao verbo transitivo direto. Até aí tudo bem, não é? Agora vamos para a próxima. Sidney precisa de dinheiro. Eu vou procurar por quem? Pelo verbo. Achei o verbo, que é o verbo precisar, agora eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Quem precisa? Sidney. E automaticamente o resto é o nosso complemento. Agora eu vou pensar ali naquela palavrinha, em dinheiro, e vou pensar na tríade. Dinheiro funciona como característica? Não. Dinheiro funciona como circunstância? Não. Dinheiro funciona como objeto. Então, eu já sei que eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo? Vamos perguntar para o verbo. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, só para comparar. Quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Agora, quem precisa, precisa de
alguma coisa. Então, além do complemento, apareceu uma preposição ali no meio. Então, eu chamo de verbo transitivo indireto. Agora, o verbo transitivo indireto, ele sempre vai pedir o quê? Um objeto indireto. E por que se chama objeto indireto? Porque está indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Ok? Tranquilo? Agora vamos para a próxima frase. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Imagina o seguinte, imagina chegando para você do nada e falando assim, ó, Sidney deu. Aí você vai falar, já desconfiava. Não, meu companheiro, o contexto é fechado, você não tem margem para pensar uma coisa dessas. Então acompanha aqui comigo. Se eu chegar para você num contexto fechado do nada e falar Sidney deu, obviamente você vai me perguntar o quê? Aí eu vou falar flores. Você vai ficar satisfeito? Não, você vai me perguntar para quem? Aí eu vou falar para Clara, minha digníssima esposa. Agora, você vai ficar satisfeito. E aí, veja bem comigo. Olha o verbo dar nesse contexto. Vamos fazer um resumo da ópera. Quando eu disse a você, Sidney comprou, você me perguntou o quê? Eu disse um relógio e você ficou satisfeito. Então, isso mostra que o verbo transitivo direto só pede um complemento, sem preposição. No caso, o objeto direto. Quando eu disse a você, Sidney precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo indireto também só pede o quê? Um complemento, com preposição. No caso, o objeto indireto. Agora, quando eu disse a você, Sidney deu, você me perguntou o quê? Eu disse flores e ainda assim você me perguntou para quem. Então, isso mostra que o verbo dar nesse contexto, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, ele exige dois complementos. E é por isso que nós o chamamos de verbo transitivo direto e indireto, que obrigatoriamente vai pedir um complemento sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e também um complemento com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Detalhe, importa a ordem? Não. Tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou o indireto. Agora, o que nós não podemos ter nunca, dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é verbo transitivo direto e indireto. Tranquilo? Belezinha? Agora, vamos fazer um desafio com vocês. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí um pedaço de uma aula demonstrativa do Lá Concursos. Nós do Lá Concursos preparamos aí um super projeto pedagógico, super competitivo para a Prefeitura de Extrema 2017-2018. Um curso específico, focado, que eu tenho certeza absoluta, com esses professores, com a sua força de vontade e com a ajudinha do Lá Concursos, você vai ficar competitivo para a prova da Prefeitura de Extrema. Gente, atenção, nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 25. Nós temos muito mais aulas do que essas aulas demonstrativas que nós disponibilizamos no YouTube. Temos o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Se você cumprir as nossas metas de estudos, tenho certeza que você vai ficar super competitivo. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Espero você... já esquecendo. Você quer esse material de apoio aí do professor? Então clique aqui embaixo, tem um link, aproveita, se inscreva, dá um likezinho aí no nosso vídeo, faça um comentáriozinho, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente. A única coisa que a gente vai pedir é um pequeno cadastro simbólico no site para que vocês aí fiquem altamente competitivos. Espero vocês, um forte abraço, fui, tchau. Clique lá.